Boa noite, meus irmãos. É uma alegria estarmos presentes mais uma vez na casa do Senhor para agora ouvirmos a palavra dele mesmo. Eu vou convidar os irmãos que abram suas Bíblias, conforme escreveu o apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Eu vou ler dos versos 1 a 6, mas eu vou tratar apenas dos versos 4 e 5 nessa noite. Vou focar principalmente nestes. 2 Coríntios 3, de 1 a 6. Peço que você acompanhe com atenção a leitura da palavra que eu farei. O texto da palavra de Deus diz assim: Começamos porventura outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Vamos orar. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos edifique por meio da Tua palavra nessa noite. Que o Senhor nos ajude a entendê-la, que o Senhor nos ajude a fazê-la florescer em nossos corações e frutificar. Nos ajude a ter mais confiança no Senhor, como diz o apóstolo Paulo. É o que pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém. No nosso mundo atualmente, não sei se era assim também antigamente, nós somos constantemente ensinados a confiar em nós mesmos. Frases muito corriqueiras que você deve ouvir por aí não, você tem que confiar no seu próprio taco, vai e faz, é com você, não depende de ninguém, não dependa de ninguém, é você e pronto. Talvez a intenção de ensinar esse tipo de coisa seja fazer com que as pessoas se esforcem por si próprias, tenham coragem para assumir suas próprias responsabilidades e tudo mais. Mas o problema por trás desse ensino e se der errado? E se as dificuldades e os sofrimentos forem pesados demais? A quem recorrer se você está por conta própria? A Bíblia ela tem algo melhor a nos ensinar. E eu vou usar uma ilustração para isso de uma história que eu gosto muito. Uma história não bíblica, mas que eu acho que reflete muito bem isso. A grande história escrita por um autor chamado Tolkien, O Senhor dos Anéis, a ênfase de confiança é outra. Tem um protagonista ali naquele filme chamado Frodo. Ele carrega um anel, e não sei se você é habituado à história, mas ele tem que carregar esse anel por um caminho longo e difícil até destruí-lo, porque se o mal ali na história tomar esse anel, as coisas estarão totalmente perdidas. Então, Frodo ele tem a incumbência ali de carregar o anel até o único lugar onde ele pode ser destruído. E o problema é que esse lugar está bem no meio do exército inimigo, bem no meio de onde eles estão. E ao longo da história nos é mostrado como Frodo depende dos outros para conseguir cumprir o seu objetivo.
A começar no próprio momento que ele toma para si a responsabilidade de carregar aquele anel. Eles estão no meio de uma reunião importante, as pessoas discutindo quem é capaz, quem é competente e tudo mais, quem tem coragem de levar esse anel. E Frodo sabe que caiu a responsabilidade sobre ele e ele diz assim: eu vou levar o anel, embora eu não saiba o caminho. Ele mesmo já confessa que ele precisa de ajuda desde o início. Ele mesmo já confessa que ele é dependente de outros para conseguir conquistar o objetivo. Ao longo do caminho as coisas vão ficando difíceis e ele sempre consegue alguma ajuda, alguma forma, principalmente ali com o seu escudeiro e amigo fiel ao seu lado, chamado Sam. Então, até quando, em certo momento, o personagem Frodo, ele realmente não tem mais forças, ele está a ponto de desistir, ele não consegue mais. Esse amigo ao seu lado, Sam, ele vira para ele e diz assim: eu não posso carregar esse anel por você, mas eu posso carregar você até onde ele precisa ser levado. É só o Senhor me dizer aonde a gente deve ir. Então, mesmo se tudo desse errado, o Frodo tinha em quem confiar. E eu acho que essa perspectiva é muito melhor para a gente aprender. E é esse tipo de ensino que o apóstolo Paulo vai trazer para nós no texto de hoje. Porque nós temos também em quem confiar. Nós podemos confiar no Senhor. Na verdade, nós devemos confiar no Senhor. Por quê? Porque a nossa suficiência, a nossa capacitação vem dele. Ele nos provê. Muitas vezes dentro de nós, muitas vezes fora de nós. Mas a gente vai ver que principalmente é por nós. E nós temos em quem confiar. Então é basicamente isso que o texto hoje vai nos ensinar. No nosso ministério, no nosso serviço nessa terra, nós devemos ter total confiança em Deus, pois Ele nos capacita para isso. Então, apenas isso que nós vamos ver hoje. Vou repetir: no nosso ministério nessa terra, nós devemos ter total confiança em Deus, porque é Ele que nos capacita para isso. Vamos ver isso em duas partes. Em primeiro lugar, eu quero falar um pouco sobre essa confiança que a gente deve ter em Deus no nosso trabalho nessa terra, no nosso ministério nessa terra. Então vamos ver um pouco sobre essa confiança que Paulo fala nesse texto. Vamos ver o versículo 4 mais uma vez, ele é tão pequenininho, ele diz assim: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Por que Paulo está dizendo isso aqui? Bom, eu li os versículos anteriores, mas eu vou fazer uma retomada. Inclusive, quem estava no culto nos lares ontem, lá na casa do diácono William, vai se lembrar um pouco, porque nós tratamos dos versículos anteriores lá. Mas quem não estava não vai ficar desabonado, não. Eu vou tratar um pouco sobre isso aqui. Então, sem dar muitas voltas, a carta de 2 aos Coríntios, né? O apóstolo Paulo, ele tem o propósito de se defender de muitas críticas realizadas a ele, ao seu ministério. Tem 3 principais críticas que foram feitas ao apóstolo Paulo, que ele se defende ao longo da carta. A primeira criticavam o seu apostolado. Eles viravam para ele ou para as pessoas que o ouviam e diziam: Paulo fica falando que ele é apóstolo, mas ele nunca andou com Cristo. E Paulo precisava responder a isso. E essa era uma das críticas que ele tinha que responder. Ele tinha que mostrar a autoridade do seu apostolado, do seu chamado diretamente por Cristo. Depois, a segunda crítica que eles faziam era aos seus inúmeros sofrimentos, as dificuldades do seu ministério, que sabemos que ele passava, né? Se você ler o livro de Atos, se você ler as suas cartas, você vai ver que Paulo passava por vários e vários sofrimentos. E talvez você se lembre de um texto bastante conhecido que está exatamente em 2 Coríntios, que é a questão do espinho na carne. É aí que Paulo se explica a partir disso também. E eles argumentavam que esses sofrimentos de Paulo provavam que ele não vinha de Deus. Então eles viravam para a pessoa: olha o tanto que esse cara aí não é abençoado por Deus. Para de ouvir ele.
E Paulo, então, tinha que se defender dessa crítica também. E, por fim, a terceira crítica que Paulo tinha que se defender aqui na segunda carta aos Coríntios é a crítica à sua mensagem, dizendo que ela era insuficiente, que ela não era recomendável, que não falava da lei de Moisés e de tudo mais, porque Paulo pregava a graça em Cristo Jesus. E eles eram judaizantes, eles pregavam a lei, que a lei devia ser seguida em todos os seus melindres. Então, havia essas três críticas que Paulo precisava se defender em 2 aos Coríntios. Então, ao escrever essa carta, Paulo tem muito o que explicar e se defender. E o nosso texto mostra uma dessas respostas do apóstolo. No fim do capítulo 2, se você vê aí, Paulo mostra uma das suas intranquilidades. Ele não estava tranquilo para pregar o evangelho, ele estava passando por sofrimentos, mas ele diz que, apesar das dificuldades dele, ele é grato a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Ele diz isso ali no finzinho do capítulo 2. Ele diz que, apesar dele, o seu ministério exala o bom perfume de Cristo, porque ele prega o evangelho. E diferente dos outros que o criticam, ele não mercadeja a palavra, que é o que está escrito no versículo 17 do capítulo 2. Não vende a palavra de Deus, porque ele pensa em transformação de vida. Ele quer que as pessoas sejam transformadas por Cristo Jesus. E é por isso, então, que ele inicia o capítulo 3 perguntando: eu tenho pregado desse jeito que esse povo prega, me recomendando igual eles? Será que eu preciso de cartas de recomendação igual a esses falsos pregadores? Isso está aí no versículo 1, do capítulo 3 que a gente leu. Porque para suas mensagens serem aceitas, esses outros pregadores, eles traziam consigo cartas de recomendação que falavam mais alto que as suas próprias vidas e que os próprios frutos dos seus trabalhos. E assim Paulo respondia: eu não trago cartas de recomendação, por quê? Porque vocês, igreja de Corinto, são a minha carta de recomendação. Porque eu, no meu ministério de pregação do evangelho, plantei a igreja que é aí e tal. E vocês são o fruto disso. E mais, vocês são agora cartas de Cristo. Vocês recomendam o Senhor Jesus em suas próprias vidas. É por isso que o meu ministério é recomendável e tem uma autoridade superior ao desses falsos pregadores que me têm criticado. Então essa é a resposta que Paulo dá. E ele vira, então, no texto agora que eu vou focar principalmente a partir do versículo 4, e ele diz: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Que confiança é essa que ele está falando? A confiança de que o seu ministério é importante, é superior ao do que esses falsos profetas dizem, é frutífero e é real. Paulo crê nisso. Ele tem essa tal confiança em Deus para poder dizer isso. Talvez você possa dizer: nossa, mas Paulo está sendo meio orgulhoso aí, dizendo que ele é superior aos outros que o criticam. E não, a intenção de Paulo é completamente diferente dessa. Primeiro, porque ele está focando aí não nele. A palavra principal nesse versículo é confiança. No grego, a primeira palavra que aparece normalmente é a ênfase da frase. E a primeira que aparece no texto é confiança. Ou seja, Paulo está colocando toda a ênfase nisso. E essa confiança tem a ideia de que ele está persuadido, ele está convencido de que o Espírito Santo, de que pelo Espírito Santo que nos comunica Jesus Cristo, a sua obra tem valor em Deus. E ele escreve algo extremamente importante para nós. A gente podia focar nesse versículo por vários momentos e pregações, mas ele diz assim: e é por intermédio de Cristo. É Cristo quem nos dá e nos provê essa confiança.
Ele é o nosso mediador, a palavra é intermédio, ou então é através de Cristo. É Cristo quem faz a ponte entre nós e Deus. Ou seja, nós somos habilitados a confiar nesse Deus, mesmo Ele sendo majestoso, superior, extremamente tão distante de nós parece. Não, Cristo, Ele é a ponte, nos leva até Ele. Nós podemos então agora confiar em Deus. E o Espírito Santo nos persuade a isso, nos convence de que a nossa obra tem valor por meio da obra de Cristo Jesus no Senhor. Veja, enquanto os falsos pregadores tentam de todas as formas desmerecer Paulo e mostrar que suas mensagens são superiores ou corretas e a de Paulo não, o apóstolo então ele precisa também pregar com autoridade e demonstrar que o evangelho é que é mais importante. É por isso que ele diz que a sua confiança está em Deus para isso. Não em cartas de recomendação, não em desmerecimento dos outros que competem ali com ele, porque Paulo não está competindo com ninguém, mas como estão criticando a ele, ele precisa dar essa resposta. Paulo está convicto de que seu ministério é importante e provém do próprio Deus. E isso tem tudo a ver com confiança. Lembre-se, ter essa convicção que Paulo tem é praticamente a mesma coisa que ter essa confiança. Se você confia, você está convicto daquilo em quem você deposita a sua confiança. Confiança é uma palavra que no original traz a ideia de estar convencido de algo, de ter uma fé plena, uma fé total em alguma coisa. E Paulo tem essa tal confiança. Interessante que ele usa essa palavra aí, tal, né? Porque ele está enfatizando ela. Essa tal convicção, essa tal grande fé em seu Deus para exercer o ministério ao qual ele foi chamado para fazer. E assim eu quero destacar duas coisas importantes nesse primeiro ponto. Primeiro, todos nós temos algum ministério a qual fomos chamados a fazer. O primeiro é esse aqui, inclusive. É estar na casa de Deus e adorar a Ele. A palavra ministério talvez cause medo ou estranhamento para alguns, porque muitas pessoas associam a palavra ministério ao pastorado, ou então aos oficiais, ou então aquele que é líder na igreja. Eles têm seus ministérios. Meu irmão, não tem nada a ver com isso, porque todo cristão que trabalha no corpo de Cristo deve trabalhar em algo, ou seja, deve ministrar em algo. Ministério é serviço, é servir. Se eu ministro alguma coisa, eu sirvo em alguma coisa. Então, todos nós que servimos ao Senhor, fomos dotados para o ministério ao qual Ele nos chamou para fazer, nas oportunidades que aparecerem. Às vezes, seu ministério é orar. Às vezes é simplesmente ouvir alguém em momento de dificuldade e dar uma palavra de ânimo. Às vezes é hospedar alguém, ou então limpar o chão da igreja. Às vezes é servir na ação social. Às vezes é recepcionar um visitante de uma maneira bondosa. Às vezes é carregar o bebê de alguém que está precisando de um descanso. Meu irmão, ministério, serviço, é o que não falta na igreja. Veja que eu excluí aí os ditos principais, né? Que a gente só lembra às vezes do cantar e tocar, do ensinar, do pregar. Meu irmão, tem tanta coisa para a gente fazer na casa de Deus. Serviço na igreja é o que não falta. Mas o ponto aqui é que, independentemente de qual seja, ele deve ser feito como convicto, confiante de que ele é importante no Senhor. Confiados em Deus por intermédio de Cristo que nos chamou para isso. Você tem essa fé? Você crê nisso? Confie o seu ministério ao Senhor e sirva, independente das críticas,
Seja uma carta de Cristo, né? Para voltar ao que o próprio apóstolo disse anteriormente. Uma pessoa que recomenda Cristo através do seu trabalho. A segunda coisa que eu quero, nesse primeiro ponto, que você veja, é que às vezes a gente não executa o nosso serviço, porque muitas vezes a gente está talvez confuso ou pouco convencidos do que Deus quer de nós, que é o oposto de confiança, né? Se você tem confiança, você está convicto. Se você não tem confiança, você está meio confuso, indeciso, ou algo assim, não está ainda convencido. Paulo tinha essa tal confiança em Deus, por quê? Porque ele foi convencido da obra de Cristo em sua vida. Ele tem certeza que seu ministério é importante e foi frutífero, porque Cristo salvou e o chamou para isso. Mas quando a gente não tem essa convicção, essa certeza, isso nos atrapalha a gente ter essa confiança em Deus e exercer o nosso ministério, o nosso serviço ao Senhor. E, meu irmão, como é que a gente faz? Talvez você me pergunte, né? Como é que a gente faz, então, para buscar essa confiança, para ter essa certeza, para aumentar a minha fé no Senhor? É exatamente isso que Paulo vai explicar para a gente na segunda parte do nosso texto. Então, em segundo lugar, a gente vai ver que a gente deve reconhecer a nossa incapacidade e abraçar a capacitação que vem de Deus. Então, essa é a segunda e última coisa que o texto vai nos mostrar. Veja aí, devemos reconhecer a nossa incapacidade e abraçar a capacitação que vem de Deus. Vamos ver o versículo 5. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então, antes de falar sobre esse fundamento dessa confiança, Paulo, o que ele vai fazer? Ele vai limpar o terreno antes. Eu quero dizer com limpar o terreno. Sabe quando o cara vai plantar alguma coisa na terra? Antes de plantar, ele limpa o terreno, né? Ele tira tudo aquilo que está estragado, que está errado e tal. E aí, então, ele vai e planta aquilo que deve florescer e crescer, né? Então, eu vou mostrar, então, Paulo limpando aquilo que está errado. Um entendimento errado sobre como é que a gente tem confiança em Deus. E é mais ou menos assim. Alguém poderia dizer, eu confio em Deus porque Ele me fez bom nisso. Ou, eu tenho essa capacidade, eu consigo, eu sou fera. A pessoa que diz dessa forma, apesar dela ter dito, né, eu confio em Deus, é só para maquiar aqui, né? Porque a confiança dela está inteiramente nela mesma. E é exatamente isso que Paulo está querendo combater aqui em primeiro lugar. Aí você fala, nossa, mas a visão que o Senhor está passando para nós é que a gente é incapaz, então, que visão mais pessimista. E sabe, não é bem nesse sentido que Paulo está dizendo. Eu sou incapaz e ponto final. Não, tem dois extremos que precisam ser combatidos aqui. E Paulo vai combater. O primeiro é esse que eu citei primeiro, né? Daquele que confia apenas em si mesmo, aquele que quer depender só de si, de suas capacidades, e pensa que os frutos do seu trabalho e o desenvolvimento do seu ministério ocorrem porque ele é bom, porque ele é o melhor que os outros, ou coisas assim. Por mais que Paulo tenha falado que o ministério dele era superior ao dos outros, que o criticavam, Paulo em nenhum momento disse isso, porque eu sou o melhorzão. Não, em nenhum momento ele disse isso. Esse é o primeiro extremo, é o pensar só em si mesmo. Então Paulo está combatendo esse tipo de pensamento. Veja que ele é muito claro em dizer aqui, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Não. Esse é o extremo da confiança excessiva em si mesmo. A pessoa que pensa assim não reconhece o agir de Deus, não age com humildade, quer trazer todos os louros das suas conquistas e dos frutos para si mesmo, para a sua própria glória. O que ela faz não redunda em glória a Deus.
E não é isso que Deus quer para o seu povo. Mas tem um segundo extremo que eu preciso mostrar aqui. O segundo extremo, que também é errado, tá? Aqui é pensar de que se temos essa incapacidade, se Paulo está falando que eu sou incapaz, então se tudo só depende de Deus, eu vou cruzar meus braços e Deus que faça o trabalho. Esse é o segundo extremo errado também. Esperar que Deus faça por conta dele e eu cruzo meus braços e não faço nada. É aquela visão que muitas vezes tem, por exemplo, né, de que, se Deus predestinou aqueles que são eleitos, eu não preciso nem pregar o evangelho. Porque se eles já são eleitos, para que eu vou pregar? E sabe, quem diz isso, eu queria que voltasse nas Escrituras e lesse alguns textos e respondesse: por que as Escrituras então mandam que a gente pregue o evangelho? Porque o próprio Jesus Cristo, né, mandou que a gente pregasse o evangelho e falasse: ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações. Eu apago da Bíblia, então? Pois então, meus irmãos, Deus não quer nenhum desses dois extremos. Ele não quer preguiçosos parados de braços cruzados, nem aqueles que só pensam em si mesmos. Paulo vai explicar bem isso. Em outra parte, também a igreja de Corinto, mas lá na primeira carta. Talvez você se lembre do que ele diz. Está lá no capítulo 3 de 1 Coríntios, versos 6 a 9. Eu vou ler, diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores. Cooperadores. Qual que é a resposta de Paulo, então, para esses dois extremos? Nós somos cooperadores de Deus. A Bíblia explica tanto a soberania de Deus quanto a responsabilidade humana, as duas coisas. Deus é quem dá o crescimento da igreja, é verdade, ele disse isso. Deus é quem faz o seu ministério frutífero mesmo, mas nem por isso ele nos manda cruzar os braços e parar. Pelo contrário, ele nos chama a fazer mais, a servir e sermos seus cooperadores. O ponto importante aqui é que Paulo não acha que o ministério dele é produtivo, é frutífero por causa dele mesmo, porque ele é bom. O ministério dele é frutífero não porque ele é bom, não porque o que parte dele é bem executado, mas ele redunda toda a glória, todo o fruto e tudo mais ao próprio Deus, sem se eximir de fazer a sua parte. E por outro lado, o próprio Deus nos quer como cooperadores para a execução do seu trabalho nesse mundo. As duas coisas são importantes. E quando você tem um entendimento correto disso, para eu voltar para a confiança aqui, né? Quando você sabe que o peso do resultado não está com você, você precisa trabalhar, mas Deus chamou o resultado para ele, você viu? O peso do crescimento é de Deus, sem a gente se eximir de realizar o trabalho. As coisas ficam mais leves e assim você pode exercer essa confiança plenamente, em alegria, e assim chegar à mesma conclusão que Paulo chegou aqui no nosso texto de 2 Coríntios 3. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. O que é suficiência? Suficiência aí significa a nossa habilidade para exercer o trabalho, a nossa competência, o nosso poder, as nossas oportunidades. Meu irmão, tudo isso vem de Deus. A ideia, então, é que eu devo depositar a minha fé em Deus, sabendo que é Ele quem me capacita para aquilo que Ele me chama. Mas vamos entender isso de forma prática. Porque às vezes é muito abstrato dizer isso, né? Às vezes o pastor ou o líder, ele vira para você e diz assim: você deve buscar mais confiança. Você tem que aumentar a sua fé em Deus. E o que de fato significa isso? Como é que eu faço para fazer isso?
Vamos tentar entender isso de forma prática, então. Em primeiro lugar, preste atenção nisso, isso é importante. O problema não está em saber como é que eu tenho mais confiança, como é que eu aumento a minha fé, mas em quem ou onde eu tenho depositado a minha confiança. Lembre-se disso. A maioria das vezes, seu problema não é que você tem pouca fé. Muitas vezes, seu problema é que você tem colocado a sua fé em uma coisa que não é o próprio Deus, em primeiro lugar. Vou dar um exemplo prático. Às vezes, um amigo ele vira para o outro e fala assim: cara, você tem que tomar uma atitude logo. Você está cozinhando aí com a menina. Toma uma atitude, vai lá e fala, chama ela para sair. Aí o cara vai, confia na palavra do amigo, se enche dessa atitude de confiança, chama ela e recebe um baita de um não. Por quê? Porque ele colocou a confiança dele simplesmente nas palavras do amigo, que ele tinha que tomar uma atitude para dizer algo. Mas ele não mudou nada nele para ele dizer esse algo. Para fazer jus, né, a essa atitude que ele tomou. O que eu quero dizer com isso? Quando Paulo diz que a nossa suficiência vem de Deus, isso quer dizer que eu posso confiar que Ele me deu o suficiente. Mas eu preciso saber usar e me desenvolver a partir daquilo que Ele me deu. Às vezes a gente desassocia isso. É igual passar numa prova. Você pode confiar o quanto for em Deus. Se você não sabe a matéria, dificilmente você vai passar. A não ser que o propósito de Deus seja fazer um milagre para você. Aí tudo bem. Mas a gente não vive na base do milagre, meu irmão. A gente confia em Deus quando a gente usa aquilo que Ele nos dá. Se você confiar em Deus usando tudo aquilo que Ele te deu, usando o exemplo da prova, né? O tempo para estudo, a inteligência, o material, as oportunidades, ou seja, o que for que você tem na sua mão. Aí sim você pode ser confiante e abraçar essa capacitação que Deus está te dando. Percebe como é que as duas coisas funcionam juntas? O agir de Deus mais a minha responsabilidade em entender que aquilo que vem de Deus é suficiente. Eu gosto de uma música de uma banda chamada Projeto Sola, que eles fazem baseada no Salmo 23. Quando fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eles traduzem, meio que interpretando, né? Eles dizem: se o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Por quê? Porque tudo que eu tenho, que Deus me deu, já é suficiente. A Bíblia não ensina uma confiança cega, mas ela nos manda crer de forma racional. Ela até usa essa palavra, o apóstolo Pedro, na sua carta, usa essa palavra. Ou seja, eu devo entender, eu devo estar convencido de que seguir ao Senhor de fato é o melhor caminho. Mas algo importante aqui precisa ser esclarecido, pois é o ponto principal que nos ensina sobre confiança. Eu não estou dizendo para você confiar nas coisas que Deus te deu, mas eu estou dizendo para você confiar no Deus que te deu essas coisas. No fim das contas, eu quero resumir o que eu preciso que você entenda, e que um autor chamado Stephen Nichols, ele escreve muito bem no seu livro sobre confiança. Ele diz assim: o que eu preciso não é simplesmente adquirir mais fé. O que eu preciso é mudar o objeto da minha fé. Eu preciso olhar para Cristo. Você quer viver pela fé? Olhe para Cristo, apoie-se em Cristo, siga a Cristo, confie em Cristo e descanse em Cristo. O objeto da fé é o que faz toda a diferença. Fazendo todas essas coisas aqui que ele citou, seguindo a Cristo, buscando, orando, lendo a palavra de Cristo, ou seja, fazendo dele o objeto da nossa fé, nós estaremos adquirindo mais fé. Nós estaremos sendo mais confiantes. Então, quando alguém te diz para você ser mais confiante, lembre-se de Cristo.
Ele é o objeto da sua confiança. Se aproxime dele e você será mais confiante. Para a gente encerrar, ao final da história que eu falei lá no início do Senhor dos Anéis, o personagem principal, o Frodo, ele reencontra seus companheiros de viagem quando o objetivo foi concluído. Aqueles que o auxiliaram pelo caminho e tudo mais. E todos eles dão um sorriso lembrando de todas as coisas que passaram ao longo daquela caminhada difícil. E Frodo se lembra que ele não chegaria em lugar nenhum se não fosse confiando em cada um deles que o ajudaram no processo. E na grande história desse mundo não é diferente, meu irmão. Jesus Cristo, ao seguir o seu caminho, o mais difícil que esse mundo já viu, em que ele deixou a sua própria glória e veio para morrer pela sua própria criatura, pelas suas próprias criaturas, sofrer por elas. Cristo não foi sozinho. Veja, desde o início, ele foi capacitado por Deus através do Espírito Santo. Lembra lá do batismo, quando uma pomba desce sobre ele? Ali é o exemplo da sua capacitação. E aí você pode se perguntar, então Cristo era incapaz? Não, tão quanto você. Não é que nós somos incapazes, mas nós precisamos da capacitação certa, a que vem de Deus. Se até Cristo precisou, quem somos nós para não olhar para o Espírito Santo e pedir que Ele nos encha e nos capacite? Deus proveu a capacitação para Cristo. E veja, nem foi só isso. Cristo utilizou de várias das coisas desse mundo também. Cristo fez amigos, alguns próximos. Lembra que Ele pedia a alguns, quando Ele ia no monte e falava: Pedro, João, Tiago, vem comigo, orem comigo. Eu estou passando por momentos difíceis. Meu irmão, se Cristo fez isso, usou as oportunidades que esse próprio mundo dá, criação dele, quem dirá nós? Devemos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá também para confiar nele. E veja, e ao cumprir a sua obra na cruz do Calvário, Cristo então nos mostrou que não há mais nada, como a gente leu hoje ao longo do culto, que possa nos separar do amor de Deus. Isso significa que você pode sim plenamente confiar. Nas próximas vezes então, meus irmãos, que você achar que a sua fé está falhando, você achar que não vai dar certo, olhe para Cristo. Olhe para a sua obra redentora e saiba que Ele venceu por você e você pode confiar nele. Olhe para como Ele viveu nessa terra como homem de dores e veja que Ele abraçou a capacitação que Deus deu a Ele. Por meio de obra interna, orações, relacionamento com Deus, por meio também de coisas externas, amigos, pessoas próximas que o ajudaram. Então confie no Senhor e saiba que aquilo que você tem é suficiente para o propósito para o qual Ele te chamou. Às vezes a gente é como o Frodo no início da história do Senhor dos Anéis, desacreditando no caminho que o espera. Ele vira para um outro grande personagem da história chamado Gandalf e diz assim: eu gostaria de nunca ter visto esse anel. Por que ele veio a mim? Por que eu fui escolhido? Talvez você já deve ter se perguntado isso. Por que eu fui chamado para fazer isso aqui? Por que essa pessoa está abrindo coração comigo? O que eu vou falar? Ao que Gandalf sabiamente responde para ele na história, que é um grande ensinamento para nós também. Perguntas desse tipo não se podem responder, disse Gandalf. Mas pode ter certeza de que não foi por méritos que outros não tenham. Não é porque você é o melhor que ele está dizendo, né? Pelo menos não por poder ou sabedoria. Mas você foi escolhido e, portanto, deve usar toda a sua força, coração e esperteza que tiver. Em outras palavras, meu irmão, se Deus te chamou, você pode estar confiado nele, que ele te deu a capacitação
necessária para a execução do seu ministério, seja de forma em nós, tanto como fora de nós, mas principalmente por nós, através de Jesus Cristo. Lembre-se disso. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, porque o Senhor nos salvou em Cristo Jesus, porque o Senhor nos chamou para sermos salvos, nos chamou para sermos teus, mas o Senhor nos capacitou para isso também, através do seu Espírito que habita em cada um de nós, em cada um que crê na obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, nos faça crer nessa capacitação. Muitas vezes nós estamos confusos, não convictos disso e precisamos de confiança. Então nos ajude a confiar no Senhor, lembrando que Cristo venceu por nós, lembrando que Cristo veio habitar em nós através do seu Espírito, e que isso nos encha de confiança. E a partir disso que a gente olhe para o nosso lado, olhe para a nossa força que o Senhor nos deu e cumpra aquilo que o Senhor quer que façamos neste mundo. Nos abençoe nisso, é o que te pedimos e oramos no nome de Cristo Jesus. Amém.